Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 59º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Maranhão, terra de Pablo Vittar, é um dos estados que tem o menor IDH do país, só fica atrás do Alagoas, e também é um dos estados mais miscigenados que a gente tem. É um estado que ele é miscigenado porque a escravatura lá foi muito forte. Em 1821, estima-se que mais da metade da população do Maranhão era escravizada, ou seja, tinha mais gente escravizada do que gente livre legalmente. Isso é surreal e a gente está falando de 1821, século XIX, que foi quando Úrsula foi publicado. Úrsula foi publicado pela primeira vez em 1859 e a edição que eu tenho aqui é de 2021, é da editora Antofágica. O trabalho deles eu acho muito legal, eles fazem muita coisa em capa dura e muito bonito também. E o livro, a história é basicamente a seguinte: a gente vai ter a Úrsula e a mãe dela, que é a Luísa. E a Luísa ela vai ser dona de duas pessoas escravizadas, que são o Túlio e a Preta Suzana. E um dia o Túlio ele vai sair para pegar água para casa. E nessa viagem que ele vai fazer, ele vai se deparar com um cavaleiro e o seu cavalo caídos no chão. O cavaleiro ferido e o cavalo morto. E esse cavaleiro vai ser resgatado pelo Túlio, levado para casa da dona Luísa. Lá ele vai ser tratado, ele vai ser cuidado. E nisso o cavaleiro, que se chama Tancredo, vai ter um romance com a Úrsula, que é a filha da Luísa. Esse vai ser um romance romântico clássico, uma coisa que a gente conhece, aquele amor passional, aquele amor que tem muitos obstáculos e tal. Mas esse livro não é um romance qualquer, porque ele foi o primeiro livro publicado por uma mulher no Brasil. E quem foi essa mulher? Maria Firmina dos Reis foi uma mulher negra nascida em São Luís do Maranhão. Ela foi a primeira mulher a passar num concurso público para ser professora do ensino primário. Ela foi alguém que se sustentava com seu próprio salário, o que era muito incomum e mal visto para as mulheres da época. Ela também foi a primeira pessoa a inaugurar uma escola que fosse mista para meninos e meninas, o que foi um escândalo. A escola só durou 3 anos, o que eu achei que foi até muito para tamanha polêmica. E ela era relativamente influente na cena da época, na cena intelectual, digamos assim, nos jornais. E entre a primeira edição de Úrsula e a segunda edição, a gente tem um intervalo de 116 anos. A segunda edição é de 1975. Ela só foi possível porque o trabalho da Maria Firmina foi recuperado por um historiador chamado Horácio de Almeida, um historiador paraibano que redescobriu o trabalho dela em 1962 num sebo do Rio de Janeiro. É uma história muito absurda, mas ainda bem que aconteceu. E inicialmente a Úrsula é ótimo, a Maria, ela publicou o livro com a alcunha Uma Maranhense. Ela fez isso para se proteger de alguma forma. E falando de proteção, passamos para os pontos-chave de Úrsula. Romances, historicamente, são formas de escritoras falarem sobre a sexualidade e o desejo feminino sem sofrerem a retaliação por isso, protegendo a sua reputação socialmente. E esse livro aqui é um romance com nome de mulher, mas se você me perguntar se ele é um romance precursor dos romances de banca, tais como Sabrina, Júlia, Bianca, não é esse tipo de romance. Mas ele é romântico. Nele a gente vai ter personagens muito sensíveis e empáticas, extremamente corteses. Eita, povo que gostava de respeitar um ao outro, exceto alguns, mas eu vou chegar nessa parte. E esse livro traz muita religiosidade, benevolência, devoção. Esse livro vai ter literalmente a seguinte frase, e não tá tirada de contexto, é realmente isso: bendito seja o Senhor que protege a inocência. Esse aspecto religioso do livro é bem interessante. Eu não sei se eu entendi muito bem, eu não encontrei informações sobre a Maria Firmina dos Reis para entender se ela era católica, se ela era cristã, o que realmente influenciou ela a colocar tanta religiosidade. Eu vou falar um pouco melhor disso na parte dos spoilers, mas antes disso, eu também preciso falar sobre a linguagem do livro, que ela é basicamente na segunda pessoa do plural, com vós sejais
tão importante para mim. Todos os diálogos do livro vão ser com voz e é muito interessante, é uma coisa muito rígida, assim, na minha cabeça, pelo menos. E todo o vocabulário do livro é muito barroco, muito dramático, muito enfeitado, assim. E depois que se acostuma, você até gosta dessa escrita shakespeariana. Pelo menos eu, a partir de um ponto, comecei a gostar do negócio. Mesmo com umas descrições exacerbadas. E eu preciso destacar as descrições da natureza que acontecem, porque elas me lembram de duas outras autoras negras. Nesse livro a gente vai ter a mata como refúgio, que me lembra o livro Pertencimento da Bell Hooks, que eu fiz vídeo aqui no canal, caso você queira entender melhor essa questão do refúgio para pessoas negras na natureza, você pode ir lá no vídeo conferir. E também toda a questão da contemplação da paisagem, de você sentir a brisa, me lembrou o livro Balada de Amor ao Vento, da Paulina Chiziane, que também tem vídeo aqui no canal, e que também vai falar de amor. É um amor romântico de um jeito um pouco diferente, é um livro bem interessante, que eu recomendo, inclusive. E eu não acho que eu fiz essas associações à toa. Eu acho que essa visão da natureza ser comum a 3 mulheres negras é muito importante e vai ficar ainda mais claro em instantes neste vídeo. Pra quem já conhece o canal, vocês devem estar se perguntando como assim a Dalma tá falando bem de um livro que é amor romântico, porque eu já critiquei muito isso aqui. E eu gostei mais do que o esperado por 2 motivos. O primeiro é que eu fui avisado de que o livro tinha esse aspecto, que isso era muito forte, então eu fui muito preparado. E aí quando eu vi, eu tava acostumado, eu já tava amaciado pra isso. E o segundo aspecto é que eu tenho refletido sobre o gênero romance com outro viés. Eu tenho questionado o que é a fantasia nesse gênero, o que realmente significa esse amor. Por que a idealização me incomoda tanto? E se ela é realmente tão ideal assim? O que significa tantas mulheres gostarem desse gênero? Eu tenho questionado muito isso. E isso também vai ficar mais claro na parte dos spoilers. E tudo isso vai fazer com que a gente tenha um romance entre Tancredo e Úrsula que seja dolorido, que seja sofrido, que seja com muitos obstáculos. Mas o livro é mais que dolorido em alguns pontos. Ele vai ser doloroso de ler. E por quê? Porque Úrsula não é só um romance romântico, ele também vai ser um romance abolicionista. Ela podia ter publicado qualquer livro que ela já seria historicamente relevante por ser a primeira mulher a publicar um livro, mas ela foi além, ela foi precursora do movimento abolicionista. Ela também queria falar de um desejo de liberdade e ela usou da literatura para falar disso sem sofrer tantas retaliações. E isso vai fazer com que o livro tenha um acento realista que traz para ele uma importância histórica imensa. Apesar de não ser considerada, eu acredito que é argumentável incluir a Maria Firmina dos Reis na 3ª geração do romantismo. Pra quem não lembra, porque honestamente eu também não lembrava, e olha que eu gosto de literatura, mas a gente aprende na escola, ou deveria aprender, que a 3ª geração do romantismo tem 4 características principais. A primeira delas, abolicionismo. A Maria Firmina vai cumprir com isso. A segunda, liberdade. Eu nem vou falar nada. A terceira é a negação do amor platônico, que acontece nesse livro. Eu demorei um pouco a notar o quão forte era isso, mas acontece sim. E a quarta não vai acontecer no Úrsula, mas é a característica do erotismo. Na verdade, isso aqui, Úrsula vai fugir totalmente. Não vai ter nenhum traço erótico, não vai ter nenhuma coisa carnal. Na verdade, ele foge totalmente disso. Mas mesmo assim, pelos outros 3 fatores serem tão fortes em Úrsula, eu acredito, de verdade, eu não sou historiador nem nada do tipo, mas eu acho que faz mais sentido considerar que ela era uma exceção da 3ª fase do que considerar que ela não estava nessa 3ª fase. E Maria, como uma autora abolicionista, ela também vai ter outras 2 distinções em relação a esse tipo de literatura. Ela vai ter uma autoria negra, o que não era todo autor que era abolicionista, muitos brancos foram autores abolicionistas. E segundo e mais importante, ela dava voz aos personagens negros, ela dava uma identidade para eles. Esse livro é o livro onde tem o primeiro diálogo entre personagens negros na literatura brasileira. E isso ainda por cima é feito de uma forma incrível. O capítulo 9 do livro se chama A Preta Susana e ele vai ser o capítulo mais importante do livro, sem dúvidas. Isso, se alguém quiser debater, por favor, não debata, não começa. E para vocês entenderem a dimensão do negócio, eu vou ler para vocês a nota que tá aqui na página 130 que essa edição nos trouxe e que eu arrepiei quando eu li. E eu também arrepiei enquanto eu li o diálogo. Abre aspas.
O diálogo que se inicia nessa passagem tem a importância histórica de ser o primeiro de toda a literatura brasileira, ocorrido entre pessoas negras falando em primeira pessoa e discutindo questões sobre liberdade, escravidão e memória. É também o primeiro registro em toda a produção discursiva nacional da experiência profundamente desumana da travessia atlântica no navio negreiro. Ou seja, Maria Firmina dos Reis, além de ser a primeira mulher a publicar um livro no Brasil, foi também a primeira mulher a colocar personagens negros complexos e com identidade e voz na literatura. E ela ainda foi um pouco mais além. Ela falou que os europeus, que eram os verdadeiros bárbaros, ela teve coragem de fazer isso no século XIX, enquanto a escravatura ainda era o regime no Brasil imperial. E assim, o nível de humanização que ela traz para os personagens negros é tão fora do comum. Tem autores que atualmente não conseguem fazer isso. E assim, existe um diálogo nesse livro que são dois homens chorando por conta dos horrores da escravidão. Vocês têm noção do quanto essa mulher estava à frente do tempo dela e o quão corajosa ela foi de publicar tudo isso? Ou seja, Úrsula vai trazer uma nova visão para a literatura no Brasil que trata o negro como sujeito. É uma nova maneira de imaginar toda uma raça, todo um grupo de pessoas, e isso tem um valor imensurável, honestamente. E se você me perguntar se eu gostei do livro, a gente vai ter uma grande questão. Por quê? A gente teve aqui no vídeo dois lados desse livro. A gente tem o amor romântico, que é o amor da Úrsula com Tancredo, e a gente tem toda a questão da história da Maria Firmina dos Reis, dos personagens negros que ela traz, de toda a importância histórica que esse livro tem. Mas toda essa questão no livro, em termos de narrativa, não é predominante. O que é predominante é o romance. E quando você me pergunta se eu gostei do livro, eu tô falando do livro no geral. Eu meio que gostei desse livro, mas assim, não é aquela leitura tão interessante, não é um romance romântico que é inovador de nenhuma forma. Ele, na verdade, lembra alguns clássicos. Só que, acima de tudo, eu amei analisar esse livro. Foi uma das análises do canal que eu mais gostei. Montar o roteiro desse vídeo foi muito divertido. Eu nunca pesquisei tanto sobre um livro e foi realmente... Sério, não tem como eu falar que eu não gostei do livro, porque foi toda uma experiência. Eu tô até ficando emocionado, não sei porquê. Mas se você me perguntar se eu recomendo esse livro, vai ser uma discussão mais complicada e sem muita conversa. Esse livro precisa estar nas escolas e nas universidades. Esse livro precisa ser conhecido. Esse livro precisa ser um clássico que tá na boca do povo. As pessoas têm que escutar perguntar, fala um clássico da literatura. Úrsula tem que ser uma opção muito mais rápido na nossa cabeça, porque ele é esse nível de clássico. Ele merece esse lugar. Mas quando você me pergunta se eu recomendo um livro, eu não posso pensar só nessa parte acadêmica, só nessa parte da história do livro. Tem que pensar na história que tá dentro do livro. E como leitura, eu não vou falar que, assim, você me pede uma recomendação de livro, eu vou falar assim, Úrsula é a primeira coisa que me vem à cabeça. Não. E gostar de analisar um livro não me faz recomendar ele. Eu não consigo recomendar Úrsula com a boca cheia, apesar da importância dele, apesar de que as pessoas precisam conhecer e precisam consumir para entender melhor. Mas eu juro que eu falo que um ambiente acadêmico é melhor para discutir esse livro, porque é uma discussão que precisa ser tal qual a discussão do racismo, precisa ser coletiva. E é por isso que eu faço essa distinção. No fim das contas, foi um livro que fluiu bem e o vídeo vai ficar até aqui para quem não quiser receber spoilers, mas eu já adianto, gente, o vídeo de hoje não vai fazer tanto sentido se você não ver a parte dos spoilers. Eu recomendo você assistir os spoilers. Eu nunca falei isso no canal, é a primeira vez que eu realmente falo. Se eu estivesse assistindo esse vídeo, eu iria assistir os spoilers, porque neles eu vou trazer o terceiro lado do livro. Um abraço e um beijo pra quem for ficar até aqui. Vamos comigo quem for continuar. A última frase de Úrsula, as últimas 4 palavras são: orai pela infeliz Úrsula. Isso vai trazer, obviamente, o aspecto religioso do livro mais uma vez. E isso também vai trazer uma resposta pra gente do final dele, que é um final trágico. Esse é o terceiro lado do livro. Ele vai ser muito trágico. Úrsula é descrita como uma infeliz. É um amor romântico? É, mas o clássico a que ele se assemelha pra mim, o maior deles, é Romeu e Julieta. E quem que traz tanta desgraça
o comendador Fernando, que é o vilão do livro. Esse personagem é ninguém mais, ninguém menos do que o tio da Úrsula, irmão da Luísa, mãe dela. E ele vai ser um grandíssimo filho da puta, um assassino assim em série. Acho que ele disputa com os serial killers mesmo. E apresentado o Fernando, eu vou começar uma viagem nesse vídeo que vai precisar de um pouco de paciência de vocês, mas tudo vai fazer sentido no final. Nessa viagem eu vou pegar esse aspecto trágico, tentar entender ele um pouco melhor e tentar responder a seguinte pergunta: por que Maria Firmina dos Reis misturaria amor romântico com uma questão tão séria politicamente quanto a abolição da escravatura? Por que isso se mistura nesse livro? Qual foi a minha interpretação? Para isso eu vou me basear fortemente num vídeo que saiu recentemente no canal ContraPoints. É um canal em inglês. Quem entende inglês, sugiro fortemente assistir o último vídeo, que foi uma análise literária. Coincidentemente, ela não faz análises literárias, mas o último vídeo foi uma análise da saga Crepúsculo. E é um vídeo maravilhoso, é uma das melhores coisas que eu já consumi na minha vida. O vídeo tem quase 3 horas, passou muito rápido e eu estou doido para reassistir. Nessa análise a gente vai ter uma igualdade que é comum à filosofia entre amor e morte, ou seja, amor é igual a morte. Só que de que tipo de amor a gente está falando? Por quê? Porque existem 7 diferentes palavras para amor no grego, e eu quero falar sobre algumas delas. Ludus, por exemplo, é o amor lúdico e sedutor, enquanto Philautia é o amor próprio. Mas o amor mais importante num livro que é um romance romântico vai ser o amor romântico, que é Eros, que é um amor avassalador, que é uma paixão muito forte e que é algo incontrolável. E no caso de Úrsula, era especialmente incontrolável para o comendador, que se apaixonou pela própria sobrinha, que era a Úrsula. Esse vai ser o ponto em que o livro gira, assim, é o ponto em que ele vira uma página. O momento em que o vilão se apaixona pela Úrsula é muito importante. E ele vai ser totalmente baseado nesse Eros, nesse amor avassalador. Mas você deve estar se perguntando, o amor entre os mocinhos, entre o Tancredo e a Úrsula, também não era Eros? Também não era esse tipo de amor? Eu diria que muito rapidamente no livro. Ele vai fazer uma transição muito rápida para um amor baseado no compromisso, que se chama pragma, um amor pragmático. E quais são os tipos de compromisso? Bem, naquela época, para realmente acontecer alguma coisa, você precisava se casar com seu amor. E no livro, eles se casam. Eles mal se conhecem, passa tipo uma semana e eles se casam. E esse casamento vai ter uns símbolos que eu não consegui interpretar direito. Eu tenho uma breve interpretação que eu vou contar pra vocês, mas por quê? Esse casamento, ele vai ser com uma noiva vestida de preto e vai ser um casamento feito à noite. Noivas vestidas de preto, gente, eu fiz essa pesquisa, foi muito legal. Noivas vestidas de preto não eram exatamente incomuns na Germânia e na Pomerânia, só que eu não encontrei informações sobre o Brasil exatamente, eu só encontrei essas informações sobre a Europa, mas na realidade eu descobri que o vestido branco de casamento foi totalmente instaurado por conta do casamento da Rainha Vitória, que aconteceu antes do livro ser publicado. Isso foi um acontecimento mundial. Mulheres do mundo inteiro sabiam desse casamento e passaram a se casar de branco por causa do vestido da Rainha Vitória, que era um símbolo de inocência, inclusive. E isso não ter pesado pro casamento da Úrsula, eu não sei exatamente o porquê. Mas o casamento ter sido à noite é uma coisa que faz um pouco mais de sentido no livro, porque é um casamento emergencial, assim. E só pra lembrar, não existia casamento civil no Brasil ainda nessa época. A gente tá falando estritamente de um casamento religioso, de uma cerimônia religiosa. No livro, ele acontece numa emergência, e aí faz um pouco mais de sentido não ter tantas preparações e ele acontecer à noite, porque ele tinha que acontecer meio rápido. Só que ao mesmo tempo, eu tô nos spoilers, esse casamento ter esses símbolos, assim, essa coisa de luto, do preto, eu acredito que talvez seja porque era um casamento que estava fadado a dar errado na mesma noite. Tipo, eles acabam de casar, passam algumas horas e o noivo é assassinado. É isso que acontece. Então, eu não sei se o inconsciente da Maria Firmina dos Reis já estava falando: olha, eles estão de preto porque é um luto.
o casamento deles é o símbolo da morte deles também. E eu poderia adentrar toda a discussão de vários héteros falando que a partir do momento que eles casam, acaba a vida deles. Isso é trazido na análise de Crepúsculo que eu citei, mas não vamos entrar nisso. A gente vai falar, na verdade, de um pesadelo que a Bella vai ter com o casamento em Crepúsculo. E nesse pesadelo, ela tá vestida de branco no altar, ela vai estar com o Edward lá, todo de noivo, e ela vai estar manchada de sangue. E o sangue como um símbolo de algo que contamina, o vermelho que vai impregnar no branco, é algo que acontece em Úrsula e é algo que é muito marcante. É uma cena simbolicamente muito marcante para o livro. Por quê? Porque o momento em que o comendador vai conhecer a Úrsula, vai bater o olho nela e se apaixonar, é o momento também em que ele atira num pássaro. Esse pássaro cai no colo da Úrsula e ele vai manchar, o sangue dele vai manchar o vestido branco da Úrsula. E é exatamente o ponto em que a tragédia começa a destruir a vida dela. Uma coincidência? Eu diria que não. O sangue do pássaro que o vilão matou ser justamente o que impregna o vestido branco da mocinha, né, gente? Já tô me explicando demais. E toda essa questão da castidade, do pecado, vai ser muito forte aqui no livro. A questão da religiosidade vai ser muito forte porque a gente vai ter o céu, a gente vai ter o inferno, a gente vai ter a eternidade. E toda a questão do karma divino vai ser muito importante para esse livro, porque os personagens têm muita certeza de que a vida depois da morte vai ser realmente onde vai ter justiça para eles. E o que eu achei mais interessante, isso é uma tangente na verdade, é que, assim, a comunidade católica, para quem não sabe, é um pouco hipócrita. Mas nesse livro, o perdão é algo muito importante que a pessoa que pecou peça, e assim, óbvio que em teoria na Bíblia também é, mas nesse livro é muito forte os personagens responsabilizando quem pecou, e eles não têm nenhuma piedade. Eles falam assim: você tem que pedir perdão para Deus, porque só Deus vai te julgar mesmo. Assim, não tem conversa, não tem meia palavra para alguém tentar tirar a culpa do comendador. Ele é 100% culpado. E tamanha responsabilização era necessária, porque o Fernando, ele matou 5 pessoas nesse livro, gente. Ele matou indiretamente a Úrsula, ele matou diretamente o Tancredo, ele mata, quer dizer, ele ajuda a matar a própria Luísa, a mãe dela, ele mata diretamente o Túlio, ele é responsável também pela morte da Susana, ele mata principalmente todos os principais no livro, e ele já tinha matado outra pessoa antes da história começar. Ele é um sanguinário. E o choque é que no final ele vira um devoto e ele morre pedindo perdão. O sacerdote joga na cara dele, assim, muita coisa, e no final ele pede o perdão. E toda essa história de perdão e tal tá falado. E só uma última coisa antes de eu fazer minha análise final, onde tudo se amarra. O último detalhe que eu tenho pra comentar é o seguinte: a Úrsula, ela começa a amar o Tancredo no momento de fragilidade dele, e não no momento de força. Fazendo um comparativo com outros romances, em Crepúsculo, a Bella se apaixona por um vampiro que era quase uma divindade por causa dos poderes que ele tem. E em 50 Tons de Cinza, que pra quem não sabe é uma história diretamente baseada em Crepúsculo, a autora realmente admitiu que era uma fanfic, que era uma obra de ficção de uma fã que se inspirou em Crepúsculo para fazer uma narrativa em que o Cristo, era um bilionário que a Anastácia vai se apaixonar justamente pelo símbolo de poder que ele representa. Ou seja, Úrsula se difere por trazer um amor que não acontece a partir de uma hierarquia de força. A gente vai ter ali uma cumplicidade, como eu falei, que é o normal no amor pragmático, no pragma. E por que eu trouxe toda essa viagem, todos esses símbolos, onde eu quero chegar? Para mim, a Maria Firmina dos Reis, querendo fazer um romance abolicionista, vai usar de um romance romântico para criar um tipo de fantasia, até porque romances românticos são sobre criar fantasias. E a minha reflexão final é que num mundo escravocrata, acreditar na justiça divina é basicamente a única forma, o único caminho que você tem para você manter algum tipo de esperança. Além disso, um amor puro e ingênuo é o que você almeja, porque já tem muito ódio no mundo em que você vive.
Mas ao mesmo tempo, o final é trágico porque você sabe que esse mundo não vai deixar esse amor existir. E essa foi a viagem que eu fiz. Por isso que Úrsula foi tão interessante pra mim, foi tão interessante de analisar, porque eu fiz essa viagem toda e eu acho que faz algum sentido. Então vamos pra conclusão. Vamos colocar Úrsula nas escolas e nas universidades agora. Vamos, galera, mulheres, pelo amor de Deus, esse livro merece. E esse foi o vídeo de hoje, gente, um vídeo um pouco diferente, eu me animei, eu tô gravando à noite, e é isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui, quem veio pra loucura. E se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente, por favor, me ajuda muito. Eu tô tentando monetizar isso aqui, eu tô tentando ganhar dinheiro com esse negócio, e não falta tanto quanto eu achei que faltava. Então, se vocês puderem divulgar, eu agradeço muito. Muito obrigado mais uma vez e até semana que vem com mais um vídeo. Um abraço e um beijo pra vocês, gente. Deus me dá aí forças pra conseguir arranjar um tempo pra começar a escrever meu próximo livro, gente. Honestamente, eu não sei de onde que eu vou tirar tempo.